Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar sobre o destaque da agricultura capixaba e os números que fecharam o último ano, trazendo um expoente excelente para a nossa produção. E isso tem repercutindo ainda mais quando a gente pensa no agronegócio do Espírito Santo. E quem domina esse assunto e chega conosco hoje no nosso Em Destaque é o secretário Enio Bergoli, secretário estadual da Agricultura, e que fala conosco a partir de agora. E a gente, claro, agradece a presença. Bem-vindo, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez falar no Em Destaque sobre um assunto que é importante para a economia capixaba, geração de emprego e de rendas, né? Que é a nossa performance do agronegócio capixaba. Excelente. A gente tem números, porque o número de 2024 já foi tão consolidado. As tendências para 2025, claro, já vão aparecendo. E acho que a gente pode fazer, então, um balanço, secretário. Café não está saindo da conversa, né? Pelo preço do produto, né? E como isso repercute tanto para o nosso agro. E acho que a gente pode até começar por esse produto tão importante. Ele despontou, se tornou um destaque ainda maior em 2024? Sim, 60%, né, das divisas geradas com as exportações do agronegócio capixaba, né, elas vieram do café, seja café conilon, café arábica e o café solúvel, né? Nós temos agora 3 plantas industriais, 2 implantadas nos últimos anos, né, de indústrias que processam o conilon e vendem na forma de solúvel, mais para o mercado interno, mas também mais para o mercado externo, mas também para o mercado interno. Uhum. Mas assim, o comportamento das exportações é um grande indicador, né? E é um indicador de competência, né? Só quem consegue produzir produtos agrícolas com níveis de qualidade, níveis de resíduos que são, né, muito requeridos lá fora, né, consegue enfrentar todos os problemas que a gente tem no nosso país ainda de logística, né? De transporte, enfim, consegue atravessar oceanos, né, e chegar a 125 países, né? No ano de 2024, os produtos do agro capixaba, né, seja café, celulose, pimenta do reino, gengibre, mamão, carne bovina, pescado, álcool, né, eles chegaram em 125 países. Né? Isso demonstra a competência dos nossos produtores e produtoras rurais, né, que produzem com excelência, com custos baixos e conseguem competir no mercado internacional. Então, por isso que a gente tem assim, esse indicador como muito favorável. E em 2024, nós batemos o recorde de todos os tempos, né, em geração de divisas. Nunca tínhamos chegado a 3 bilhões de dólares, né, com exportações de produtos do agronegócio. Fomos a 3,6 bilhões de dólares. Que excelente. Dá mais de 22 bilhões de reais, né? O Espírito Santo se consolidou como o maior exportador de café conilon do Brasil, 75% de tudo que o Brasil exporta. Café conilon é aquele produzido nas regiões mais quentes, mas também exportamos café arábica, que é aquele produzido nas regiões mais frias, né? Fomos o maior exportador de pimenta do reino do Brasil, de gengibre e de mamão, né? Carne bovina também bombou, né? O Espírito Santo já está reconhecido. Obviamente, o nosso estado é um estado pequeno em termos de dimensões geográficas, mas as exportações de carne bovina, pela nossa qualidade também, tivemos um grande volume de exportações. Portanto, estamos comemorando, porque é um efeito muito capixaba, né? Enquanto as nossas exportações, né, em valor, né, em divisas, né, cresceram 69% em 2024 em relação a 2023, o Brasil decresceu, caiu um pouquinho, mas caiu 1,3%. Então, isso demonstra, mais uma vez, né, a importância desse indicador, né? É mais renda, mais dinamismo na nossa economia. E, né, nos consolidamos, portanto, como um pequeno gigante na produção de diversos produtos, né, não só para o Brasil, mas para o mundo.
É importante, assim, mais um detalhezinho, né? Claro, por favor. Nós imaginávamos aqui no Espírito Santo, pelas projeções do IBGE, que já tínhamos ultrapassado, né, a barreira das 4 milhões de pessoas, dos 4 milhões de habitantes no Espírito Santo. Aí veio sendo, no ano passado, ó, temos menos de 3.900. Recalculando. Essas 3.900.000 pessoas são insuficientes para consumir a robustez do agro capixaba. Por isso, né, que nós precisamos, né, dos demais estados do Brasil e desses 125 países, que é para onde vai a nossa produção. Que bom, e com essa qualidade toda reconhecida. Tem um ponto aí curioso, secretário, que acho que a sua experiência também pode nos explicar, traduzindo da economia dos parâmetros todos, né? É o preço internacional que levou o café a essa demanda, claro, também pela qualidade do produto, mas pelo valor pago pelo grão. É um cenário internacional, é nacional também, até pela pequena queda que o senhor falou que houve o registro, né, na produção, se a gente olhar o país inteiro. Quais as condições que aconteceram para ter um valor tão bom de grão de café? Vamos colocar o conjunto como um todo, né? O Brasil ficou praticamente estacionário, caiu um pouquinho, né? E o Brasil é um gigante, né? É gigante no agro. É o maior exportador que chamamos líquido de alimentos do mundo, é o Brasil. Mas teve uma performance parada. Mas por quê? Nós tivemos preços para os nossos principais produtos, né, internacionais muito favoráveis. Então os preços foram bons para café, para celulose, para pimenta, para mamão e para gengibre, que são os principais produtos. Então, este é um ponto. O café, obviamente, se destacou muito mais. É uma série de fatores que justificam isso, né? Nós tivemos, né, por um lado, um dos fatores é que no ano de 2023, no final de 2023, nós tivemos seca, né, no Vietnã e na Indonésia, que são os principais produtores e competidores nossos da cultura do conilon. Com isso, 2024 ficou favorável. Também tivemos problemas de conflitos internacionais, Ucrânia, Rússia, né? Tivemos problemas de logística pelo Mar Vermelho, favoreceu também a nossa logística. Um outro fator, um terceiro fator também, é com relação às exigências do novo regulamento europeu, que, né, embora tenha sido adiado, mas estava tudo programado para que no final de 2024, a partir de 30 de dezembro, né, todo o café que chegue na Europa, nós deveríamos comprovar que ele é não oriundo de áreas desmatadas. Isso, então, houve uma corrida muito grande, especialmente das indústrias da Europa, para ter café por conta desse risco de não ter cafés rastreados no mundo suficientes para abastecer a indústria. Então, houve uma corrida para a formação de estoques e garantia de produtos na União Europeia. Acabou sendo prorrogado, mas a partir de 30 de dezembro deste ano de 2025, todo o embarque, toda a chegada de cafés lá na Europa, nós temos que comprovar, e as plataformas estão sendo conduzidas para isso, nós temos que comprovar, né, que ele não é oriundo de áreas desmatadas. O marco temporal é a partir de janeiro de 2021. Então nós temos, né, as nossas propriedades já referenciadas com cadastro ambiental rural, nós vamos comprovar, basta ter sistema, etc, etc. Então foi uma ameaça. Mas eu acredito também a um outro fator, né? Um quarto fator que eu acho extremamente relevante. É que a Europa, principalmente, né, ela passou a perceber a evolução da qualidade do nosso café conilon. Que bom. Né? Então, isso é igual, assim, a gente brinca, igual a dança das cadeiras numa festa junina. A gente não tinha participação muito grande de exportação de conilon. E basicamente, grande parte da nossa produção para a indústria do mercado interno. O Brasil é um grande consumidor, é o segundo maior consumidor de cafés do mundo, pouquinho abaixo dos Estados Unidos, né? E então, ele muito abasteceu o mercado interno e a indústria do solúvel. E exportávamos pouco, né? Esse ano, nós exportamos mais de 7 milhões de sacas de café conilon. E outras, né, quase 600 mil sacas de conilon que foi processada via café solúvel, né? Então, é um indicador muito forte, porque à medida que foi chegando esse café, as pessoas, os traders internacionais, passaram a perceber a qualidade. Então, não acredito que seja uma nuvem passageira. Acreditamos que botamos o pé no mercado, sentamos numa cadeira e vamos competir melhor neste café em que o Espírito Santo produz aí 2/3 da safra nacional. Essa valorização do conilon pode ser atribuída também a tudo que foi construído via Secretaria de Agricultura, via
a agricultura familiar capixaba via as cooperativas, secretário? Eu não tenho dúvida nisso. E eu sou engenheiro agrônomo, tenho 40 anos de formado, fiz no ano passado, em dezembro. Parabéns. Sou um servidor público, né, concursado agrônomo do INCAPER desde abril de 86. E assim, por essa trajetória de quase 40 anos de serviço público, tendo sido presidente do INCAPER, secretário de Agricultura, né, agora pela terceira vez, então a gente acompanhou muito isso. Eu lembro perfeitamente que em 93, e participei disso, né, nós lançamos as 3 primeiras variedades clonais de café Conilon. O INCAPER lançou. A produtividade, ou seja, a produção por área, por hectare, à época era de 7 sacas por hectare. Hoje nós temos talhões produzindo mais de 200 sacas por hectare, né? Temos, assim, obviamente, isso em nível experimental. Em nível de propriedade é muito comum, né? Nós temos talhões e algumas propriedades, né, com produtividade de 100, 120, 130 sacas por hectare. Então, obviamente, organizamos, né, a uniformidade de maturação, fomos selecionando esses clones com características desejáveis de aroma e sabor. Eu mesmo, como presidente do INCAPER, lá atrás, que eu fui de 2003 a 2008, fizemos convênio com o Instituto Sirha da França, que analisa muito qualidade, com a Nestlé Internacional, e fomos trabalhando com os pesquisadores, né? E hoje o INCAPER, que foi determinante, que é a nossa autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura, nessa geração de conhecimento, hoje é acompanhada pela UFS, que já há 20 anos também faz pesquisa, pelo IFES, pelo setor privado, pelas cooperativas que trabalham integrado. E nós temos aqui, né, um planejamento estratégico que, na verdade, só o Estado do Espírito Santo tem, que é desde 2003. Fizemos a 4ª revisitação nele, né, agora em 2023. Então nós temos metas claras, é um planejamento que não é público, é de Estado, e ali trabalhamos em conjunto, o governo do Estado, com seus órgãos, INCAPER, IDAF, com as cooperativas, com a Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, né, com a OCB, enfim, com os órgãos, com o Senar, com o SEBRAE, e por isso esse caso de sucesso. Eu sei que favorece também o Estado pequeno, essas relações institucionais. Nós somos muito próximos, então, nós nos encontramos na igreja, né, no happy hour, nas praias, nas montanhas. Então as autoridades são próximas, né, assim, dos representantes da parte operacional, né, na parte de campo. Isso favorece também, mas é um diferencial só nosso, né? Capixaba. Por isso esse caso de sucesso, que é um mérito de todos. Mas eu acredito mais aos nossos produtores, que uma coisa é você gerar conhecimento, outra coisa é esse conhecimento ser socializado e chegar efetivamente lá nas propriedades rurais e o produtor, né, ser um empreendedor, né, fazer o investimento do conhecimento e gerar renda adicional. Então a gente tem aqui, por exemplo, os indicadores de crédito. Bombamos, tá? O Espírito Santo, enquanto que o Brasil decresceu, nós aplicamos no ano passado 7,9 bilhões de reais de crédito rural. Ante ao ano de 2023, tinha sido 6,4 bilhões, ou seja, 1,5 bilhão de crédito chegou em mais de 40 mil operações de crédito para justamente, né, favorecer essa melhoria contínua, substituição de equipamentos de irrigação, né, que desperdiçam mais água para outros mais contemporâneos, renovação de lavouras, máquinas, equipamentos, colheitadeiras. O Conilon já está sendo colhido, né, com automotriz. Eu acho isso ótimo. É uma revolução fantástica. E em nenhuma outra região cafeicultora do mundo nós tivemos uma evolução fantástica, né, de uso e apropriação de conhecimento em café, como nós tivemos no Espírito Santo, especialmente nessa região litorânea norte. Que é a grande área aí que desponta nesse ponto, mas atinge o estado de uma maneira imensa e praticamente total, né? Tem aquela lenda que só Vitória não tem pé de café, mas a gente sabe que tem a gente planta umzinho perdido ali para ter. Mas, gente, a economia faz o estado todo ser beneficiado, né, com esses números e com essa explicação tão clara do secretário Enio Bergoli. Inclusive, defenda esse conhecimento capixaba, defenda, né, que o nosso agro tem essa relevância, não só no café, claro que despontou, mas tantas outras variedades aqui de produtos, o secretário já citou algumas, e na volta do nosso em destaque, depois do intervalo, a gente cita inclusive esses outros pontos também de destaque. Já já a gente volta.
De volta ao nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado dessa edição, Enio Bergoli, secretário estadual da Agricultura, que está trazendo para a gente um panorama tão claro, tão importante também, sobre a agricultura do estado, que gera o agronegócio, que gera riqueza para o nosso estado, influencia diretamente também nossa vivência social entre os municípios, recolhimento de impostos, enfim, a cadeia é enorme. Por isso que nessa volta, aproveitando, claro, a presença do secretário que nos explica, né, sobre esses panoramas tão importantes, até pela própria trajetória que tem, né, sobre o que se fala, secretário, agricultura, o agro bombando no Espírito Santo. Não só pelos números que a gente acabou de saber, né, sobre exportações, né, e produtividade, mas gera ou necessita de infraestrutura que a própria secretaria também responde isso como demanda, né, tecnologias, pesquisas. Como é que esse ambiente do agro ou da agricultura está bombando? Por exemplo, no campo da ciência e tecnologia, esse foi um fator determinante para que a nossa cafeicultura e as demais explorações agropecuárias, né, fosse esse caso de sucesso. Então, assim, hoje nós temos um sistema de pesquisa muito bem montado, com órgãos públicos e privados, temos uma fundação de apoio à pesquisa, o governo, que é a FAPES, e somente a Secretaria de Agricultura, né? Por exemplo, no ano passado, disponibilizou o recurso da ordem de 18 milhões e meio de reais, né, em editais de pesquisa para estar sempre buscando, digamos, tecnologias e conhecimentos novos. Quem para no tempo, em 4 ou 5 anos, deixa de ser competitivo. Por isso que a gente tem esse carinho especial, não é? Além do desenvolvimento com recursos inerentes, né, das autarquias, como no caso do Incapere e da UFS, nós temos essa complementaridade aqui no estado, né, colocando recursos e editais de pesquisa. Também, né, nós anunciamos aí, o governador Renato Casagrande anunciou, maior investimento em infraestrutura de estradas rurais de uma vez só. Foram em dezembro, dia 17 de dezembro, né, para esse ano nós vamos investir 264 milhões de reais, né, naqueles ditos caminhos do campo, que é a pavimentação dessas pequenas vias rurais que chegam numa rodovia estadual, que por sua vez chegam numa federal até um destino de um porto, não é? Serão reabilitações, implantação de novos trechos, recapeamentos, sinalizações. Também estamos investindo em barragem. Vou dar um spoiler aqui para você agora. A gente adora. Esse é um spoiler muito interessante. Nas próximas semanas, né, nós vamos lançar uma linha de crédito especial pelo Bandes para armazenamento de água, que é um bem precioso para a agricultura, né, com taxas de juros que são menos da metade, vamos dizer assim, da taxa Selic. Portanto, um subsídio na veia, porque a gente precisa ter água armazenada, porque a irrigação é uma tecnologia sem volta, né? Nós temos aqui no Espírito Santo, é uma condição do quadro natural, um balanço hídrico negativo. Então, nós precisamos segurar e armazenar água cada vez mais, né? Só para citar, né, algum exemplo, com relação ao apoio do Estado. Sim. Mas, obviamente, né, nesse contexto estão todas as organizações privadas também que atuam junto com o governo como parceiros nessa área de infraestrutura e também geração de conhecimento. Excelente. Então, por tudo isso, né, tendo esses avanços e não negando tudo que foi construído, mas sempre de olho no que pode vir a melhorar, né, a gente tem aqui o papel da Secretaria de Agricultura articulando isso e acompanhando, né, os convênios com tantos outros órgãos que compõem aí o governo do estado. Secretário, também acho que a gente pode, inclusive, falar, né, que essas pesquisas, a gente falou muito de café, mas também influenciam os outros produtos, né? O senhor falou do gengibre, mamão. O gengibre, mamão. É a mesma sequência, né, de estudos. O gengibre é um caso fantástico, né? Assim, fantástico. 3 municípios, né, caracterizados pela agricultura familiar, né, que é Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, produzem mais de 92% de todo o gengibre, né? E a gente sempre tem assim, o mamão é mais famoso, é verdade. O mamão, depois do café, vamos, né, tirar o café, né? O mamão foi quem abriu esse mercado como fruta, na década de 80, muita pesquisa e tal. Hoje, né, no ano passado, nós exportamos em valor 80% a mais em valor de gengibre do que mamão. Olha que coisa interessante. Pimenta do reino. Olha que dado fantástico. Eu, quando era estudante de agronomia na década de 80, jamais imaginaria que o Espírito Santo, que produzia 10% da pimenta do Brasil, o Pará produzia 85% da pimenta do Brasil, que a gente ia produzir e exportar 60% da pimenta do Brasil. Olha o caso da pimenta. Em 10 anos, 2014 a 2024,
nós aumentamos em 10 vezes, não dá nem para falar percentual, porque é uma coisa grande, mas 10 vezes a produção de pimenta do Espírito Santo. É em 10 anos, 10 vezes mais. Saímos de 7 a 8 mil toneladas, né, para cerca de 80 mil toneladas. Então, uma coisa fantástica. Né? Daqui mais alguns anos, nós já vamos produzir mais do que o Vietnã, que é um produtor de pimenta. Então, assim, isso é fruto de conhecimento, de tecnologia gerada. Né? Claro que a gente tem desafios a superar ainda. Mas, assim, a evolução do agro capixaba é sem precedentes, né? Com poucos casos análogos em algumas outras culturas aí pelo país. Né? E definitivamente a geração e a apropriação de conhecimento é o que fez o Espírito Santo dar esse salto. Né? O estado tão pequenininho não era para ser o maior em nada, né? Porque a área geográfica é pequena, mas mesmo assim consegue ser um gigante, né, nessa produção e exportação aí de café, de pimenta, de gengibre, de mamão e de tantos outros produtos. E aí as pessoas podem estar nos assistindo, claro, e vivem isso, muitas delas, outras vão achar, mas o que eu também tenho a ver com isso se eu moro no meio da cidade, né? Pensando aí na região metropolitana principalmente, claro. Isso influencia muito, gente, porque atrai o investimento privado em indústrias. O secretário lembrou das indústrias de café solúvel, que nem todos os estados atraem. Então, o Espírito Santo conseguiu atrair 3 plantas, né, secretário? E as outras demandas portuárias para levar esses produtos, então, para o mercado externo, também vão demandar, na área urbana, o transporte, né, a armazenagem. Então, tudo isso é muito gigante, a articulação. Novos investimentos, né? Um porto que está sendo construído privado, lá em Aracruz, pela Imetame, está sendo construído pela sua oportunidade, por essa força da produção, principalmente de café e de pimenta no norte, para facilitar a logística. Então, induz a novos negócios. Né? Se você for, por exemplo, em Rio Bananal, Vila Valério, né, ver aquele comércio bombando, é porque o café e a pimenta, eles estão lá. Entendeu? Então, assim, ele também o agro gera dinamismo em outros setores da economia. E sem contar, claro, gente, peixes entram aqui, né? Litoral sul do estado tem ali um grande terminal, seja na Itapemirim. A gente recebeu aqui, inclusive quem nos assiste com frequência, um representante de um produtor de cacau de Linhares, da Fazenda São Luís, que esteve aqui com a gente. Sim, fantástico lá. E o que me surpreendeu até nisso, secretário, que nas palavras dele, é que assim, não era propriamente nem o produto final, cacau ou chocolate, que eles já enxergam como mercado, mas venda das mudas. Ou seja, o agro cada vez vai demais. Né? Falou do cacau, né? O arranjo. Há 15 anos atrás, a gente só tinha uma ou duas grandes empresas de chocolate do Espírito Santo. Né? A Garota, que virou Nestlé, sim, né? Chocolates Vitória e qual outra? Nenhuma. Hoje nós temos mais de 40 pequenas indústrias fazendo chocolate do Espírito Santo, vendendo, obviamente, no mercado regional, atrelado ao agroturismo. Então, assim, os números são fantásticos, mais de 40. E bons chocolates, né? O Espírito Santo também, né? Os chocolates e derivados de cacau aí estão sempre entre 7º e 8º produto na pauta de exportações. Mais um item que a gente não falou nele. É verdade, mas está constando, viu? Aproveitando ainda o tempo que nós temos com o secretário, eu queria também só lembrar da questão do Caminhos do Campo, né, que é um escoamento, né, da produção importante, mas vira infraestrutura para os municípios, para o turismo, então nem se fala. E turismo rural, né? É tudo, só um dado, mas são muitas informações. Claro. Mas assim, a gente percebeu, e a gente tem que levar isso em consideração, é que no rural não se faz somente agricultura, e nem deve se fazer. Né? A agroindústria, né? A pequena agroindústria, ou média agroindústria, né? Artesanato, turismo, agroturismo, as variantes do turismo são importantes para gerar dinamismo no rural, ocupando homens, mulheres, jovens. Aliás, essas atividades não agrícolas, né, é o que garantem, digamos assim, o processo de sucessão. Né? O jovem se atrai por uma agregação de valor, por uma lavoura bem tecnificada, e isso está acontecendo no Espírito Santo. Né? Então, assim, quando a gente faz uma estrada, é uma estrada quase que do conhecimento e também geração de novas oportunidades para as pessoas. Melhora para a agricultura, mas melhora para a indústria, melhora para o turismo, gera dinamismo. E as propriedades rurais, que têm rendas agrícolas e não agrícolas, como, por exemplo, a agroindústria, turismo, agroturismo, hospedagem, elas têm, em média, 3 vezes a renda per capita do que tem uma propriedade que só faz agricultura. Por isso que a gente conjuga os aspectos de produção rural com agregação de valor e com turismo. O turismo de experiência, por exemplo, sim, passa a ser uma realidade no Espírito Santo. Hoje a gente tem já pousadas típicas no meio da lavoura para ver o processo de colheita e tal. Então, assim, é uma evolução fantástica, né?
Não só colheita, para mim tinha que botar pousada. Processamento. Na florada. Na florada. Nossa, a florada linda, né? E o cheiro, né? É um espetáculo rápido, mas a gente tem esse espetáculo no Espírito Santo. Ainda aproveitando, secretário, então vamos botar o rumo daqui para frente, né? A gente está no ano de 2025 começando. O senhor trouxe um panorama, claro que não vai se perder ao longo desse ano, com certeza. Mas algo que desponte ainda mais na previsão que temos para o decorrer, então, desse ano. O Espírito Santo, ele tem, digamos assim, no agro, um crescimento contratado. O que nós precisamos é transformar e está sempre buscando esse crescimento em desenvolvimento efetivo. Então, assim, das pessoas, da qualidade de vida, da proteção aos recursos naturais. As pessoas não querem, né, somente produtos da agricultura para matar a fome ou a sede. Querem mais do que isso, querem um conceito. Então, as práticas de ESG, né, social, governança ambiental, que começaram pela indústria, estão chegando lá na base de produção. Então, nós precisamos cada vez mais, né, rumar para que os colaboradores, os empregados sejam bem remunerados, com as obrigações sociais trabalhistas em dia, né, sempre nos preocuparmos no processo de produção com a preservação e recuperação ambiental, proteção de áreas de preservação permanente, de água e, obviamente, tendo sustentabilidade de renda também, que é um dos aspectos da sustentabilidade. Por isso que dentro do nosso programa de cafeicultura, por exemplo, nós temos como meta de chegar até 2030 com 35 mil propriedades cafeeiras do Espírito Santo, com um currículo mínimo de sustentabilidade, né? Ou seja, para atender essas exigências que o mercado começa a ditar. Hoje, por enquanto, né, a qualidade ela até gera um adicional de renda maior quem produz, por exemplo, um café de qualidade. Aliás, um outro dado importante, Semana Internacional do Café do ano passado, os 10 melhores cafés do Brasil, 7 capixaba, sendo campeão de Conilon, campeão de Arara. Mas mais do que isso, as pessoas querem a sustentabilidade nos processos de produção. Então, este é um desafio que a gente está buscando, e o Espírito Santo hoje é o estado mais avançado nesse sentido do Brasil, por isso nós recebemos várias missões internacionais para verificar esse processo de sustentabilidade. Então esse é um caminho sem volta, né? Mas vamos continuar firmes nessa área de gerar conhecimento, apropriar conhecimento, gerar renda, gerar emprego, por todo esse dinamismo e por toda essa competência que o nosso agro tem. Excelente. Irretocáveis as palavras aqui do secretário com a gente nesse espaço que dedicamos então a uma conversa tão clara e também, né, de uma maneira que chegue a todo cidadão, vivendo diretamente ou não, todos somos influenciados pela agricultura, em especial tudo que isso que o secretário elencou para a gente nesse espaço. Enio Bergoli, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Conta que só me chamar que eu venho. Eu gosto. Vai ter que voltar. Volto, com certeza. Assunto não faltava aqui, a gente nem tocou em todos, mas claro, nós saímos muito mais agora preparados para falar sobre o agro e conhecê-lo também. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. E também agradecemos a você pela sua audiência e, claro, o convite para sempre estar conosco no Em Destaque. Até a próxima. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.